Na Pensilvânia, duas pessoas estão explorando uma caverna 1000 pés abaixo da trilha dos Apalaches. Elas atravessam camadas de rocha antiga e descobrem um sistema de cavernas não mapeado. De repente, ouvem um barulho estranho e ficam chocadas ao ver um bando de criaturas aladas saindo da caverna. Os exploradores querem fugir, mas as criaturas imediatamente cercam e matam. Em Montclair, Ellie está terminando mais um dia de escola e tenta ignorar os garotos maldosos que zombam dela por ser surda. Felizmente, ela tem seu melhor amigo Rob, que aprendeu a linguagem de sinais para se comunicar com ela, mesmo que ela saiba ler lábios. Ele é muito solidário e a acompanha até em casa de mãos dadas. Quando Ellie chega em casa, é rapidamente recebida pelo cachorro da família, Otis, e insultada por seu irmão Jude. Sua mãe, Kelly, a repreende por estar atrasada, mas também a provoca sobre seu relacionamento com Rob. De repente, Otis começa a latir e Ellie percebe que o pelo dele está eriçado, como se houvesse algo perigoso lá fora. Naquela noite, Ellie vê vários helicópteros voando sobre a área e alguma fumaça ao longe. Ela encontra sua avó fumando, o que não deveria fazer por causa de seus pulmões fracos. Ellie promete que não contará para Kelly. Depois, Ellie vê seus pais conversando e revela que perdeu a audição e seus avós paternos 3 anos atrás em um acidente de carro, mas sente que seus pais são os que mais perderam. Ela vai para a cama e verifica uma mensagem de Rob em seu tablet, que inclui um vídeo de um bando misterioso de criaturas aladas no céu noturno. Ela é interrompida por seu pai, Hugh, que também a provoca sobre Rob. Ellie então se prepara para dormir, mas Otis está tenso. No meio da noite, Kelly acorda Ellie e a leva para a sala de estar, onde a família, mais o melhor amigo de Hugh, Glenn, estão assistindo às notícias. Muitas cidades dos Estados Unidos estão sob ataque e o perigo está se espalhando lentamente pelo país. A princípio, dizem que são terroristas, mas logo vídeos de celulares se tornam virais mostrando corpos mutilados nas ruas. Um vídeo mostra uma mãe que colocou fita adesiva na boca do filho e ergue uma placa que diz, "Não faça barulho". Nesse momento, eles ouvem uma explosão e a família corre para fora para ver jatos passando. Quando voltam para dentro, as notícias mostram um novo vídeo da equipe de exploração confirmando que algumas criaturas antigas escaparam de uma caverna antiga e agora estão atacando humanos. De repente, a TV muda para o sistema de transmissão de emergência, aconselhando todos a ficarem dentro de casa com portas e janelas trancadas e a não fazerem barulho. Ellie aponta que as cidades são os piores lugares para estar por causa do barulho, então a família decide fazer as malas e deixar a cidade. Glenn e Jude saem em um carro e os outros entram no segundo carro com Otis. Enquanto dirigem, percebem fumaça cobrindo toda a cidade. Nos túneis do metrô, o trem parou e várias pessoas estão presas dentro, tentando ficar quietas. Um bebê começa a chorar e os passageiros a levam da mãe, pretendendo jogá-la para fora do trem. A mãe desesperadamente pega o bebê de volta e anuncia que vai junto com ela. Mãe e filha saem do trem e caminham pelo túnel em silêncio. Quando o bebê acidentalmente deixa cair seu chupeta, ela chora novamente e as criaturas aparecem rapidamente. A mãe começa a correr com o bebê, mas não é rápido o suficiente e os passageiros no trem veem nascerem mortas. De volta à família, eles ouvem no rádio que o número de mortos atingiu números catastróficos. Ellie conversa com Rob em seu tablet e ele explica que sua família decidiu ficar em casa, como as autoridades recomendaram. A família para em um posto de gasolina para suprimentos e Ellie leva Otis para fazer xixi. De repente, Otis começa a latir para um homem armado, que atira para o céu e pede o carro da família. Hugh está pronto para dar as chaves. No entanto, Glenn atira no cara na perna e Otis pula para mordê-lo. Então, Glenn pega a arma do homem e a família sai em seus carros, não se importando com o que pode acontecer com o homem. A tensão e o medo eventualmente deixam Jude tão ansioso que ele decide mudar de carro para andar com seus pais. Ellie continua a seguir as notícias em seu tablet e descobre que as criaturas foram nomeadas vez depois da palavra espanhola para vespas por causa de como elas enxameiam. De repente, Hugh freia, evitando um acidente no último segundo. A estrada está cheia de trânsito, então eles decidem seguir para fora da estrada e longe da civilização. Eles atravessam um portão e chegam a uma estrada isolada enquanto o rádio continua mencionando todos os estados que estão sob ataque. Em seu tablet, Ellie vê imagens assustadoras de todas as tragédias no país. Após algumas horas de viagem, Glenn chama os outros de seu carro, dizendo que a estrada está ficando difícil. Então ele vai parar para limpar o caminho. No entanto, alguns servos saem repentinamente da floresta e bloqueiam o caminho, fazendo Glenn tentar desviar e sair da estrada. Seu carro rola colina abaixo e cai de cabeça para baixo, deixando Glenn preso dentro. Hugh corre para ajudar, mas não importa o quanto ele puxe, ele não consegue abrir a porta,
e a perna de Glenn está presa, então ele não pode ser arrastado pela janela. Kelly tenta ligar para o 911, mas ninguém atende, e Rio tenta a porta novamente com uma ferramenta, sem sucesso. Aceitando a situação, Glenn pede a Rio para trazer suas armas, e uma vez que as tem, diz à família para ir embora sem ele. Rio hesita e promete voltar com ajuda. A família volta ao carro e Otis começa a latir. Ellie percebe o pelo dele eriçado e lembra do aviso de não fazer barulho, então ela pede ao pai para desligar o motor. Infelizmente, é tarde demais e vez colide contra a janela do carro. Otis late ainda mais ao vê-lo, o que, por sua vez, atrai ainda mais vez que continuam batendo nas janelas. Lynn grita e é ouvida por Glenn, que também pode ouvir os rugidos dos Veys. Para salvar a família, ele começa a atirar com suas armas, fazendo com que os Veys cercassem seu carro e o matassem rapidamente. Otis ainda não para de latir, mesmo quando Rio tenta acalmá-lo, então Rio não tem escolha. Ignorando os pedidos de sua filha, ele empurra Otis para fora do carro e deixa os Veys matarem-no. Algumas horas depois, a família ainda está no carro. O lugar está quieto, mas ainda há alguns Veys por perto, então a família tem medo de ligar o carro. Eles não podem ficar lá para sempre, então Rio sai do carro com muito cuidado para investigar. Nesse momento, Lynn tem um ataque de asma e os poucos segundos que leva para pegar seu inalador são suficientes para Veys pousar em cima do carro. Rio pega lentamente a ferramenta que deixou cair antes e a joga à frente, fazendo com que o Veys a seguisse sem nem perceber ele. Depois que o Veys voa para longe, Rio retorna ao carro e usa a linguagem de sinais para explicar que as criaturas caçam pelo som porque são cegas. A família concorda em desligar todos os dispositivos e falar apenas usando a linguagem de sinais. Então Rio pede o isqueiro de Lynn, chocando Kelly ao revelar que sua mãe fuma. Rio vai ao carro de Glenn. Depois de se despedir do corpo, ele incendeia o carro. Os Veys cercam imediatamente o veículo em chamas e morrem quando o carro explode. Agora a família pode continuar viajando a pé. A longa caminhada deixa Lynn pior, então ela deve ter cuidado para não fazer barulho sempre que tem dificuldade para respirar e usa o inalador. A família concorda em parar para descansar e Rio aproveita a chance para se desculpar com Ellie pelo que aconteceu com Otis, explicando que ele não teve escolha. Lynn quer que Kelly finalmente conte aos filhos que ela tem câncer de pulmão, mas Kelly se recusa a tornar o dia mais deprimente. Usando seus binóculos, Jude vê uma casa próxima e a família se dirige para lá. Logo Veys pousa na cerca ao mesmo tempo que o proprietário sai, ameaçando atirar em qualquer intruso. Parece que seu isolamento a manteve alheia à situação, e sua voz imediatamente atrai um monte de Veys que a empurram para o poço, matando-a rapidamente. A família decide procurar uma entrada alternativa e encontra um tubo de drenagem próximo. Rio vai primeiro e rasteja pelo tubo, sem perceber uma cobra escondida na sujeira. Quando ele chega do outro lado, entra na casa e confirma que está vazia antes de acenar para sua família dizer-lhes para entrarem. O grupo começa a rastejar pelo tubo também e desta vez a cobra sai, sibilando para eles. O tubo causa um eco e Veys ouve o silvo, então ele voa para capturar a cobra antes que ela possa atacar. Ao mesmo tempo, um segundo Veys vai para outra extremidade e ataca Kelly, ferindo sua perna. Ouvindo seus gritos, Rio corre para ativar o triturador de madeira e todos os Veys voam direto para a máquina, sendo mortos imediatamente. Depois, a família carrega Kelly para dentro da casa. Lynn, que costumava ser enfermeira, corta a calça de Kelly para cuidar do ferimento, que é mais sério do que esperavam. Após Kelly adormecer, Lynn e Rio compartilham uma bebida. Do lado de fora, os Veys voltam ao poço para continuar se alimentando da dona da casa morta. No andar de cima, Ellie consegue usar seu tablet para entrar em contato com Rob, que aparece desalinhado e coberto de sujeira. Ele diz que seus pais estão mortos e Ellie tenta convidá-lo para se juntar a ela na cabana, mas nesse momento a conexão termina. Na manhã seguinte, Ellie vê nas notícias que muitas pessoas estão vendo os Veys como símbolos religiosos e até mesmo queimando ateus. Lynn verifica o ferimento de Kelly e percebe que está piorando, então avisa os outros que ela precisa de antibióticos para sobreviver. Depois de pegar uma foice do porão, Rio se prepara para sair com Ellie. Jude quer ir junto, mas Rio diz para ele proteger a avó. Então Rio e Ellie abrem o portão da frente apenas um pouco, certificando-se de não acionar o sino novamente. Rio prende a porta ao chão para evitar qualquer outro ruído e a dupla sai cuidadosamente pela abertura estreita. Há muitos Veys voando na área, mas a dupla os ignora enquanto caminha até a cidade mais próxima. No caminho,
encontram corpos com feridas que indicam que foram outros humanos que os mataram. Quando chegam à cidade, encontram-na vazia com manchas de sangue por toda parte, não notando o reverendo observando-os de longe. A porta da frente da farmácia está trancada, então Rio e Ellie precisam entrar pelos fundos. Lá dentro, são atingidos pelo cheiro podre dos corpos meio devorados de pessoas que foram mortas enquanto tentavam pegar suprimentos. Enquanto Rio pega os antibióticos, Ellie examina mais de perto os corpos e descobre que os Veis colocaram ovos dentro deles. De repente, um bebê Veis quebra o ovo e espirra fluido no rosto de Ellie, fazendo-a ofegar. 3 Veis grandes ouvem isso e pousam nas prateleiras, esperando outro som. Ellie olha ao redor e vê um alarme de incêndio, então Rio pede um esfregão. Depois que Ellie entregam silenciosamente, Rio o acende e o levanta para ativar o alarme. O som ecoante e a água confundem os Veis, permitindo que Rio e Ellie saiam da farmácia em segurança. Ao sair da cidade, encontram o reverendo, que os segue quando tentam evitá-lo. Para se comunicar silenciosamente, o reverendo mostra seus escritos em seu caderno, pedindo-lhes que se juntem ao seu grupo chamado Os Silenciados. Ellie e Rio recusam a oferta e se afastam enquanto o reverendo sibila para eles, revelando que sua língua foi removida. Logo a dupla retorna à casa e o remédio ajuda Kelly a se sentir melhor. Rio tenta obter mais notícias pela TV, mas não há sinal. Ellie diz a ele as últimas informações que aprendeu em seu tablet. A CNN está transmitindo de um bunker e seu sinal é fraco. Além disso, os Veis não gostam de frio intenso e há fotos deles mortos na neve. Isso significa que as pessoas acima do Círculo Polar Ártico estão sobrevivendo. Por outro lado, regiões inteiras do país estão sendo eliminadas. Essas áreas são chamadas de Os Cinzas porque foram desconectadas de toda a tecnologia. Jude tenta se entreter com cartas e Rio esculpe uma estaca para que ele também possa lutar. Uma tarde, o reverendo aparece do lado de fora da casa com um grupo de pessoas, todas sem línguas. Rio sai e pede que deixem sua família em paz, mas o reverendo continua pedindo para se juntarem a eles e menciona que ele é fértil. Furioso, Rio pega uma arma para ameaçá-los, mas o reverendo sabe que ele não vai atirar porque o barulho atrairá os Veis. Depois que o grupo faz uma oração silenciosa, eles vão embora. Algum tempo depois, Ellie recebe uma mensagem de Rob, que diz que está indo para o Norte Frio, onde sobreviventes construíram um refúgio. Infelizmente, antes que Rob possa dar-lhe as direções, o sinal é cortado novamente. No meio da noite, Rio ouve um barulho e a família verifica lá fora para descobrir uma garota esperando na porta. Eles a deixam entrar e fazem perguntas, apenas para descobrir que ela está sem língua. A garota foi enviada pelo reverendo e, quando ela abre sua jaqueta, revela um monte de telefones amarrados ao seu corpo. Ao mesmo tempo, Ellie percebe uma sombra em sua janela e olha mais de perto para encontrar um telefone colado no vidro. De repente, aquele telefone e os ao redor da garota começam a tocar, fazendo os Veis voarem em direção à casa e baterem nas janelas. Rio pega todos os telefones da garota e os joga na água, silenciando-os efetivamente. Um Veis consegue quebrar a janela de Ellie, mas ela corre para fora do quarto e tranca a porta a tempo. Depois que todos os telefones param de tocar, parece que os Veis estão prestes a desistir, mas outro telefone é encontrado em outra janela fazendo barulho também. Como os Veis estão perto de quebrar o vidro, Rio e Jude tentam bloquear a janela enquanto as mulheres correm para se esconder no porão. Há 3 membros dos Silenciados esperando por elas lá e eles imediatamente pulam em Ellie para capturá-la. Kelly tenta atacá-los com um martelo, mas eles facilmente a empurram e fogem com sua filha e a menina. Lynn vai atrás deles e os empurra para o chão enquanto Ellie morde suas mãos para fazê-los soltá-la. Enquanto Ellie foge, Lynn grita, atraindo um monte de Veis que imediatamente a matam junto com a maioria dos sequestradores. A família sai e chora por Lynn, mas infelizmente o reverendo e mais Silenciados aparecem, rapidamente capturando Ellie novamente. Desesperados para salvá-la, Kelly, Rio e Jude vão atrás do grupo, sem hesitar em esfaquear qualquer Silenciado que ouse lutar. Quando Ellie é libertada, ela também se junta à luta e acerta um homem na cabeça com uma grande pedra. Rio ataca o reverendo e tenta estrangulá-lo, apenas para o reverendo esfaqueá-lo com uma faca. Então Rio retalia com uma cabeçada, derrubando o homem. Depois que Kelly mata o último homem,
Os únicos silenciados restantes são a menina e uma mulher, que fogem com medo. Kelly remove a faca do ferimento de Rio e ele usa sua arma para espancar o reverendo até a morte. No dia seguinte, a família começa a viajar para o norte, parando apenas à noite para descansar. Eventualmente, eles chegam ao topo de uma montanha e encontram um refúgio seguindo as placas deixadas pelos sobreviventes. Lá, Ellie se reúne com Rob, que a ensina a usar um arco e agora eles caçam uma vez juntos quando chegam muito perto de seu novo lar. Ajude esse canal, se inscreva.